Mas quem está aqui com a gente é a doutora Vanessa Prado, mais uma vez. Bem-vinda, Obrigada, doutora. meu amor. Sempre um prazer. Nosso, para uma aula, preparem-se para uma aula, como eu gosto de dizer. A doutora é cirurgiã do aparelho digestivo e o assunto hoje é aí um sinal de alerta que pode começar com uma simples afta. Exato. Quando eu venho aqui, a gente sempre fala sobre diversas coisas, né? E hoje a gente trouxe esse tema da afta, que pode ser super simples, mas pode dar indícios de outros problemas de saúde que vale a atenção, E né? que, de fato, a afta pode ter relação, sim, com as questões gastro e tudo isso. A afta é aquela feridinha na boca, né? Então pode ser só uma lesão que você nota na boca, sempre bastante desconfortável ou doloroso, mas se ela permanecer por mais aí de 3 semanas, já tem que ligar aquele sinalzinho de alerta, né? Tá. O que será que pode estar acontecendo? Por que será que não melhorou? E aí envolve várias coisas do aparelho digestivo, Puxa, né? interessante. Então, uma gastrite, um refluxo, a sua alimentação, que é o que a gente sempre fala aqui nos programas. Também, né? De uma dieta adequada. Então, temos que ficar alertas caso não melhore, né? E a afta dá na região da boca, né? Ah, e é terrível mesmo. Mas sabe o que eu ia te perguntar, doutora? A gente vai falar, claro, abordar todas essas questões ligadas ao aparelho digestivo, a questão gastro mesmo, né? Até quem tem queixa manda mensagem pra gente. Mas, por exemplo, morder a boca pode trazer uma afta. Um estresse pode Sim. também, de repente você acorda no dia anterior, um estresse, no dia seguinte você acorda com uma afta. Isso também está relacionado. É um conjunto de situações. Então, se você morde a boca, você já deixa a mucosa, que é um tecido mais fininho, mais sensível, com uma predisposição de ter alguma lesão. Então, você pode morder a boca e não acontecer nada, mas se você já tem uma acidez no estômago, um refluxo diário, aí pode virar essa úlcera, que é a afta. Que é a afta. Exatamente. E aí, quando indica algum outro problema, ela pode demorar mais tempo para se resolver. A afta, ela tem uma duração de 10 a 14 dias. Tá. Então, se tá aquela afta mais com dificuldade de cura, de sarar, de melhorar por completo, você tem que ficar atento. Ela dura de 10 a 14 dias para fechar. E aí pode ser usado várias pomadas ou até coisas naturais ali da sua própria casa, como um chazinho de camomila. Mas se durou mais de 10 dias, tem que prestar atenção que pode estar vinculado aí uma gastrite. Entendi. A sua alimentação mais apimentada, mais condimentada, que acaba prejudicando o fechamento dela. E aí é também um caminho, um alerta para buscar se existe outro problema por trás, que às vezes ainda não deu algum sintoma, né, exatamente. doutora? Às vezes está ali silencioso, mas que em algum momento vai dar. Vai dar, com certeza. A gente separou, então, vamos colocar aqui na tela para vocês. A gente já tem a nossa boca ilustrando aqui, que eu adorei. E as possíveis questões relacionadas, né, desses problemas gastrointestinais. Então, a gente começa com aquela bactéria H. pylori. O H. pylori, coitado, ele toma a culpa de tanta coisa e às vezes nem é o culpado, nem é o vilão. O que acontece? Tudo está relacionado à gastrite, né? O H. pylori, ele na verdade impede você de melhorar de um processo inflamatório do estômago. Ele não causa nada. Então, é uma bactéria que fica ali deitada na célula do estômago, impedindo de você melhorar. Então, se você não melhora dessa gastrite, não melhora dessa inflamação, você começa a ter uma digestão mais lenta, começa a ter uma fermentação do alimento, e isso gera o quê? O refluxo. E aí o refluxo pode piorar lesões na boca, pode impedir que a afta cicatrize de uma forma adequada. Então, o H. pylori, o refluxo e a gastrite, a gente coloca num bolo único, que pode ser uma das causas aí da afta mais demorada, que você tem que procurar ajuda médica para fazer uma endoscopia e uma investigação mais adequada. Doutora, mas já que a gente tocou no assunto do H. pylori, e é importante entender como que então a gente adquire a bactéria? O H. pylori, ele está muito no nosso dia a dia. Então, às vezes,
é aquela questão familiar que a mãe não tem muito tempo e acaba trocando o garfo com a criança, ou você vem aqui e fala, Van, deixa eu tomar um pouquinho da água do seu copo, mão suja na boca, quem come muito fora também, então está mais relacionado a essa contaminação. Então, por isso que a gente fala da importância de fazer endoscopia anualmente, né, para justamente detectar. Hoje em dia, o H. pylori não é aquele vilão que a gente fala, se não tratar, vai dar alguma doença mais grave. A gente consegue fazer o tratamento do estômago, tem muita gente que trata o H. pylori e não melhora de imediato, não é para ficar assustado, pode acontecer e a gente vai controlando. Agora, o H. pylori, então, caso ali não haja uma gastrite, ele também vai dar os seus sintomas. Então, a pessoa pode ter a bactéria sem ter uma gastrite prévia. Geralmente tem gastrite, doutora, é muito por difícil. Isso que eu estou te perguntando. Então, adquire a bactéria, mas vai ter a gastrite. Ele vai ter a gastrite. É muito difícil, assim, vir um exame normal e a bactéria positiva. Geralmente não acontece. Entendi, a gastrite está lá. A gastrite está ali presente. Tá. Muitas vezes, o que acontece? No exame ali, no laudo, que os pacientes gostam de dar uma olhadinha, vem assim, exame normal, mas aí tem a biópsia. É essa daqui que vai dizer o correto. O que é a biópsia? Também não é nada de grave, é de praxe fazer em toda endoscopia hoje. Tá. Não é uma coisa que a gente precise pedir, não, o médico meio que tem obrigação de fazer a biópsia. E aí nessa biópsia vai ser um estudo de dentro da célula, é isso que dá a conduta. Entendi. Se a célula tem uma inflamação mais crônica, mais aguda, e aí olha para ver se tem a bactéria. Que interessante. Mas então a pessoa também pode ter um quadro de gastrite sem ter a bactéria. Sim, exato. E também ter as queixas e os ter sintomas. as queixas e os sintomas. Que são as dores. Dor, estufamento, má digestão, azia. Ah, tem o refluxo. Mas por que você tem refluxo? Às vezes é só de uma gastrite, né? Então, esse refluxo vem da má digestão causado por um estômago inflamado. Então, a gente tem que olhar todo esse processo. Doença do refluxo, que a gente já falou aqui algumas vezes, está relacionado a problemas da anatomia, da disfunção do esôfago, que não é o caso. Entendi. Aí, no caso, uma pessoa que não tenha a gastrite, tenha só o refluxo. Aí pode ser a questão anatômica. Pode ser a questão de hérnia de hiato, do esfíncter, que é aquele músculo do esôfago está um pouco mais frouxo. Aí você tem doença do refluxo, que muitas vezes precisa de uma correção cirúrgica. E que também pode causar as aftas. Que causa as aftas. Independente se tem a gastrite ou não, gente, entenderam? Exatamente. Que loucura. Então tá tudo associado. A afta não é só uma coisinha, né? Tem vários fatores relacionados. Mas, em resumo, se você tem gastrite e refluxo, pode ter a afta. E se ainda não percebeu esse refluxo, só de vez em quando, mas já percebeu também umas dores e tal, e já começou com as aftas, aí é uma indicação. É uma indicação de procurar um profissional para fazer exames. A gente vai falar daqui a pouquinho também de pacientes com doença celíaca. Importante, porque que tem relação, então, e até com a questão das aftas. Mas a gente deixou aqui, doutor, uma questão envolvendo as aftas que eu desconhecia. Então, quem é celíaco também pode ter mais aftas por essa questão? As intolerâncias, no geral, tanto o celíaco quanto a lactose, entra nessa questão do quê? Da má digestão. Então, você não consegue digerir o alimento de forma correta. Da lactose, você não tem a enzima, e do celíaco, você tem uma alergia aí à proteína do trigo, e acaba o que acontecendo? Fermentando o alimento. E aí entra na questão da regurgitação, do refluxo, e isso acaba gerando as aftas. Então, quem é celíaco ou quem tem intolerância à lactose vai ter uma digestão inadequada
E essa digestão inadequada vai influenciar no aparecimento da afta. Puxa. Então não é um processo bucal, mas sim uma consequência de um processo digestivo. Então, quem está com controle desses quadros, né, o celíaco que, claro, né, não tem nem contaminação cruzada, que consegue, né, fazer tudo direitinho, quem tem intolerância à lactose também, não vai correr esse risco. Exato. Mas se numa escorregada ou algo, né, infelizmente, às vezes, tem a questão da contaminação cruzada, os celíacos acabam sofrendo muito, né? E é engraçado que às vezes vem paciente no consultório que fala assim, não, eu faço tudo direitinho, mas aí... Por isso que é importante a conversa, escutar o paciente. É verdade. Aí você pega um detalhezinho, aquele leitinho, né, que todo mundo às vezes gosta antes de dormir, que é aquele conforto. O que acontece com o leite antes de dormir? Mesmo às vezes você não tendo intolerância, ele vai fermentar, Entendi. ele vai te dar gases. E mesmo que você não tenha queixa do refluxo, que é a azia, a queimação, acaba tendo micro-regurgitações no esôfago que dá consequência na boca, que é o aparecimento das aftas. Às vezes o esmalte, você vai no dentista e seu dentista fala, nossa, por que você está com o esmalte do dente desgastado? A culpa também é do refluxo. Muito provavelmente você está numa sequência aí de afta. Tá certo. Olha que interessante, a gente tinha a menor ideia, doutora maravilhosa. A gente tem também questões com pacientes que apresentam doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn. Vamos fechar com ela e vamos responder perguntinhas do público. Essa na verdade é aquele alerta que a gente falou no começo do programa, se você tem a afta que dura mais de 3 semanas, que aí não é uma afta digestiva, vamos dizer assim, é uma afta causada por uma doença inflamatória intestinal. Então, o que é isso? É o seu organismo que tem um anticorpo que age contra você, ou seja, é você mesmo contra você. Aí o que acaba acontecendo? Feridinhas na boca que não cicatrizam. E aí tem que ficar mais atento para procurar o especialista para fazer um diagnóstico correto. E aí não é só tratar a afta, você tem que tratar a origem do problema. Então, tratando a doença inflamatória, a afta resolve. Tá certo, doutora. Vamos colocar perguntinhas do público. Aproveitem, estamos ao vivo, doutora Rasa. Na tela, quem escreveu pra gente. Rosa, obrigada, um beijo. Existe alguma relação entre afta e herpes labial? Eu ia falar disso, Rosa. Então aqui a gente tem bem essa imagem que eu pedi para colocar para a gente diferenciar. A herpes sempre dá no lábio. A afta não dá no lábio, a afta dá em mucosa dentro da boca. Então são coisas totalmente diferentes. O tratamento da herpes é um e da afta é o outro. A herpes geralmente é no lábio, vem por conta às vezes de uma baixa imunidade e ela é pela raiz do nervo, então é outra situação. É outra situação, não vai ter relação com a questão do aparelho digestivo que a gente está comentando agora. Tem mais perguntinha? Olha lá. Obrigada, Simone, um beijo. Alimentos ácidos desencadeiam as aftas? É isso mesmo, Si. Os alimentos ácidos, né, vão prejudicar aí o estômago que causam a afta. Então, não é que o alimento ácido, ele age diretamente na boca criando a afta. Geralmente vem aí de um mini refluxo, de uma regurgitação. E aí, se você já tem a afta, ela não vai melhorar, porque a acidez agredindo direto na boca realmente não vai fazer cicatrizar da forma adequada. E a gente tem também alguns vírus, né, doutora, que a manifestação é com essas feridas na boca. Também tem vírus, tem bactérias, tem a doença inflamatória. Então, tem algumas situações que podem realmente estar gerando diretamente a afta. Só quem já teve neném com aquela, como é que chama aquela doencinha, doutora, que é a mãozinha, o pezinho e a gargantinha? É escarlatina, ou mão, pé e boca. Pé e boca. Meu Exato. Deus do céu, eu acho que tá entre as mais difíceis, porque a criança para de comer, enfim, então... E dói, né? Dói muito. Dói porque fica a úlcera, que é a lesão da mucosa, e a inervação fica aflorada. Então, arde mesmo. Fiquem atentos. Mas bora para mais perguntinha. Quem escreveu pra gente na tela. Amendo, obrigada, um beijo pra você. É verdade que água morna e sal é bom pra curar afta? É um clássico, né? Sim, é bom, porque na verdade é como se fosse um bochecho para desinfetar. E aí na hora que você desinfeta, porque nossa boca é super contaminada, né? Acaba cicatrizando e tirando um pouco esse ardido. Não é a cura, vamos dizer, para afta, mas ajuda muito no processo da cicatrização. E enquanto ela tá ativa, tem algumas recomendações, doutora?
Sempre higienizar muito, fazer bochecho com água morna, nem precisa ser com sal, mas só uma aguinha morna, às vezes um chazinho também de camomila, molha no algodão, coloca lá dentro, se possível, na parte interna do lábio que dói bastante, vai ajudar. Doutora, então perguntando se a afta pode ser contagiosa. Não, a afta não é contagiosa. Ela tá o herpes sim, o herpes, sim. A afta não. Tá certo. Tem mais perguntinha do público, olha lá. Raquel, obrigada, um beijo. O que pode ser um gosto metálico na boca? Raquel, pode ser várias coisas. Se você estiver fazendo algum tratamento com remédio, diabetes, pressão alta, geralmente é um efeito colateral. Muitas pessoas falam que o gosto metálico tem quando trata o H. pylori, porque é um combo de antibióticos e um dos princípios ativos do antibiótico dá esse gosto metálico na boca. Então, primeiro é ver se você está tomando algum remédio que condiz, pode ser um efeito colateral, ou se não, realmente você tem que fazer alguns exames, pode ser uma gastrite também. Quando está em cetose, doutora, também fica um pouco de Também gosto fica, essas dietas, né, cetogênicas, também acaba acontecendo. O diabético faz muito isso, diabetes descompensado, acaba tendo um pouco de acidose metabólica, que dá esse gosto metálico. Olha. Então está relacionado aí com tratamentos que você faz. Perfeito. Tem mais perguntinha? Na tela, olha lá. Tainara, um beijo, obrigada. Tive colite nervosa e tive muitas aftas. Então, existe alguma relação? Tainara, é o que a gente falou das colites, né? Doença inflamatória intestinal, né? E as colites que são inflamações aí no aparelho digestivo, altera toda a flora bacteriana intestinal, que altera a sua digestão em relação ao alimento no estômago. Então, tudo acaba alterando do aparelho digestivo. E a gente sempre tem que pensar em conjunto. Quando a gente está numa consulta, não adianta só olhar para o seu estômago, só para a sua boca, só para o intestino. Eu tenho que te ver por inteiro, da boca até o ânus, justamente para ter um diagnóstico mais correto, preciso e medicar da forma adequada. E de qualquer forma, quando as doenças inflamatórias não estão resolvidas ou controladas, a afta vai, aí ela vai ter o processo dela dos 15 dias, aí ela resolve. Aí depois ela aparece de novo. E aí pode ser qualquer parte da boca, né, doutora? Não é que ela vai voltar sempre nos mesmos lugares. Não, pode ser em qualquer parte da boca. Você sabe que tem uma doença reumatológica que chama doença de BC. Um dos sintomas iniciais é essa lesão da afta, que acaba perdurando, aí o paciente às vezes nem sabe aonde, que médico que procura, e acaba alguém encaminhando por reumato, aí faz biópsia e é uma doença reumatológica. Que loucura também. Então, realmente não dá para menosprezar, só ficar atento. As aftas merecem a nossa atenção. Dá tempo para mais perguntinha, né? Na tela. Falei que ia bombar? Josi, obrigada, um beijo. Problemas emocionais podem causar aftas? Pergunto porque acontece comigo quando eu não estou bem emocionalmente. O tal do estresse, né, da vida moderna. O estresse, ele afeta diretamente o aparelho digestivo. Então, joga pico de adrenalina no sangue, que descarrega suco gástrico para o estômago e altera toda a motilidade, o movimento, tanto de estômago quanto de intestino. Quantas vezes a gente às vezes não fica estressada, nervosa, tem diarreia, e aí, pelo contrário, o estômago estufa. Então, tudo acaba não funcionando da melhor forma. Então, o estresse, sim, provoca uma má digestão, que justamente vai originar a afta por conta disso. Mas precisa ficar atento, não lembro o nome dela. Agora esqueci que também. pode ser herpes, né? A herpes também está relacionado a estresse, a baixa imunidade, a esses problemas, Josi, de não se alimentar da forma correta, e às vezes acaba aparecendo herpes, afta, e vira aquela confusão. O estresse no final faz uma bagunça com tudo, hein, gente? Mexe até com a insulina, né? Mexe. Porque aumenta o cortisol, libera insulina sem você ter ingerido nada. Eu acabei de voltar de um congresso agora, voltei esse final de semana, que fala muito da relação do estresse, de qualidade do sono e exercício, porque a relação neurogastro tá ali, páreo a páreo. Que loucura. Vamos fazer essa pauta, doutora? Vamos, bora! Já tá marcada a próxima pauta, Juju, o tema da doutora, porque fresquinho, tudo, né? Tudo atualizado. Maravilhosa. Dá tempo de mais uma, olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Érica, um beijo. Aftas podem surgir devido a variações hormonais?
Não, acho que aí não tem relação. A variação hormonal acaba prejudicando mais a questão da vesícula, na formação de pedras. Então, quando você está gestante ou entrando na menopausa, que altera aí a questão hormonal, acho que o que mais afeta mesmo é a questão da vesícula, mas não altera mais nenhum outro local do aparelho digestivo. Jura? E não tem a ver com a afta. Jura, doutora? Então, pode ali trazer a questão lá das pedrinhas? Sim, quando a gente engravida, esse boom de alteração hormonal deixa a vesícula mais lenta. E aí, essa lentificação da vesícula forma os cálculos. Por isso que pós-gestante, muitas mulheres têm problema de pedra na vesícula. Gente, olha isso. Acho que a gente nunca tinha... A gente fala bastante, Nossa, né? eu nunca tinha tido, enfim, essa informação interessante. Porque não é incomum, eu já vi casos de mulheres grávidas que entraram em urgência para retirada da vesícula. É isso. Não é porque... O mesmo pós-bariátrico. Emagrece muito, o emagrecimento gera uma alteração hormonal que gera a formação de pedra na vesícula. Então é por causa da alteração hormonal. Sim. Doutora, essa é outra pauta, ela é maravilhosa, né? Vamos chamar, claro, muitas vezes, doutora Vanessa Prado, é cirurgiã do aparelho digestivo, tá sempre com a gente, com esse astral incrível. Já me contou hoje que começou a correr, fiquei tão feliz. Comecei, bora correr. Comigo, adoro, conte comigo, eu vou levar todo mundo, vambora. Vai lá no Instagram dela, cheio de informação, @doutora abreviado, Vanessa é com V, tá? E 2 S, Vanessa com V, 2 S, Prado, @doutora Vanessa Prado, lá você encontra tudo e ela está sempre com a gente. Começamos muito bem a semana. Muito bem. Obrigada, viu? Ótima semana. É um prazer tê-la aqui, doutora.